Se a criatividade é elemento indispensável para o processo criativo, em que são exigidas as forças, por vezes pré-estabelecidas, por vezes não bem identificáveis, como nós então podemos desenvolver esta criatividade? Criatividade é trabalho. Todas as vezes que nós nos colocamos em trabalho, desafiando os obstáculos que nós encontramos no que quer que seja, nós naturalmente estaremos colocando em prática e exercitando níveis de criatividade. A sua criatividade é do tamanho dos esforços que você precisou empreender ao longo da sua trajetória. Aqueles que se dispuseram a poucos desafios, aqueles que evitaram os obstáculos sem esforço, por omissão, inatividade, aqueles que de alguma forma se isentaram das obrigações e compromissos a que foi chamado, têm pouca criatividade. Sim, porque não exercitaram esse elemento multiplicador de forças. Quando nós somos chamados a exercitar as nossas potências, nos tornando fortes pelo exercício de cada uma dessas potências, nós ao mesmo tempo fomos fortificando o tempero da criatividade. Porque em determinado momento nós vínhamos colocando em prática de forma pré-estabelecida e automática a força física, por exemplo, mas percebendo que aquela não era a força hábil para solucionar um problema de ordem emocional, nós precisamos utilizar a criatividade para entender que há outras forças, talvez não padronizadas e pré-estabelecidas, que nós teremos que buscar do nosso repositório sombreado da nossa identidade para colocar em prática. E ao longo de algum tempo, em vez desta pessoa do nosso exemplo ser uma pessoa forte fisicamente, ela é uma pessoa forte fisicamente com uma boa habilidade emocional para se relacionar com os desafios das divergências entre as pessoas com as quais nós precisamos conviver. Por isso, a orientação é que, para ter um bom relacionamento, precisa-se de habilidades diversas e criatividade para entender o melhor momento de usar uma ou outra forma de habilidade que melhor se adeque ao problema de cada instante. Se você está passando por dificuldades numa relação afetiva próxima, não espere pura intuição, não espere insights poderosos que possam trazer solução sem esforço. Entenda que nós fomos chamados pelo próprio Criador a crescer e honrar o pão de cada dia, arrastando-nos na dor e no suor do nosso esforço. Que nós então não esperemos descer do céu uma resposta pronta, mas que a criatividade que representa uma possibilidade de acesso da intuição ao nosso ambiente psíquico real seja fortalecida pelo trabalho, pelo esforço, pelo empenho de testar, testar e testar. Por isso, se o seu relacionamento passa por dificuldades e você não tem a resposta imediata sobre o que poderia ser a melhor solução para o impasse ou atrito que está desgastando sobremaneira a relação, experimente, faça. Talvez você já tenha ouvido dizer por diversas vezes que escrever uma carta, ter um momento a sós, conversar a dois,
seja algo benéfico para a relação. Então você diz, já fiz uma vez e não deu certo. Eu não fiz, mas observei e sei que não dará certo. Eu digo a você que aqui há um erro. A verdade é que sem conhecimento nós erramos mais e precisamos experimentar mais. Mas em nenhum momento é verdade dizer que quem testa, tenta e experimenta muito acaba não alcançando. Sempre alcança. É mais difícil, é mais penoso, é mais doloroso na maioria das vezes, sem conhecimento, mas alcança. E a criatividade para aqueles que ainda não têm, tem o preço de um grande esforço, de muito suor. Para aqueles que se dizem desprovidos e falam isso com propriedade sobre a criatividade, que se esforcem mais, que testem mais, que façam mais daquilo que está à frente e parece o óbvio, simples demais. Faça, faça. E todos os dias a criatividade irá dando o seu ar da graça, entregando uma pequena modificação, uma inovação que faça de uma forma um pouco diferente, até que se possa ao longo do tempo e das repetições dizer como é diferente a execução ou o que você faz na sua relação e o quanto você gera valor com algo tão inovador, que começou com algo repetitivo e simples que tinha quase nada de percepção de criatividade. É assim que funciona. Criatividade é criar, criar é esforçar-se e gerar condição para que o real, o profundo aconteça. Nós não somos os geradores efetivos de nada. Nós somos transformadores a partir das condições que nós disponibilizamos. E o processo criativo é uma manipulação diferente e inovadora de tudo aquilo que já existe à nossa volta, usando das nossas forças, das nossas habilidades, aplicadas de uma forma e momento únicos que permitem o grande estalo criativo, que não vem de nós, e sim do próprio Senhor da vida. Por isso dizemos que os nossos filhos não são filhos criados por nós, eles são criados pela condição que nós demos de que um processo que está acima de nós possa gerá-los da verdadeira fonte inesgotável da vida. Que nós sejamos esforçados o bastante para, diante de todos os problemas do nosso relacionamento, nós batermos com força, utilizando toda a criatividade, argumentos, capacidades diferenciais, características que nós temos, que possam auxiliar. E lá na frente, aqueles que não participaram do processo irão dizer que nós somos sortudos por termos um relacionamento saudável, bom e com muita criatividade para resolver os desafios diários, simplesmente porque não sabem da história, o seu processo todo como ele é, e estão vendo simplesmente uma fotografia de um momento único que não respeita o esforço e a repetição que foram necessários para aquele resultado que hoje se pode observar. Sejamos muito bons em fazer muito antes que sejamos criativos.